Os espartanos tiveram o melhor exército da Grécia Antiga. Um exército com o qual gerou terror nas fileiras inimigas e em seus próprios habitantes. O Estado tirava a identidade de seu povo e realizava práticas desumanas. Meninos abandonados à própria sorte porque nasceram com alguma deficiência ou que recebiam chicotadas em troca de reconhecimento e um pouco de comida. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar 10 coisas aterrorizantes sobre os espartanos que você não sabia. Então eu conto com teu like e sem mais demora, vamos para a história. Todo bebê do sexo masculino nascido em Esparta era levado por seu pai perante um conselho de inspetores. Lá eles examinavam um recém-nascido para verificar sua boa saúde, porque aquele bebê no futuro ajudaria a proteger Esparta. Era um ato cruel. A evidência de malformação, deficiência ou fraqueza era motivo suficiente para se livrar do bebê. O Estado não o via como útil e só queria soldados perfeitamente saudáveis para continuar tendo o exército mais corajoso da Grécia. A princípio, acreditava-se que os recém-nascidos que falhavam no teste eram jogados do Monte Taygeto. Mas depois que alguns pesquisadores revisaram o local e os ossos desses bebês não foram encontrados, essa versão foi descartada. Então é mais provável que os bebês tenham sido abandonados no pé da montanha ou em alguma colina. O ato foi rotulado de hediondo, porque todo bebê provavelmente morreria de exposição, a menos que fosse pego por um viajante ou estrangeiro para criar como seu. A convivência de um menino saudável com seus pais seria até os 7 anos. Nessa idade, o garoto já deveria ter sido disciplinado com exercícios físicos. Além disso, sua personalidade teria que ser parcialmente forjada. Aos 7 anos, o Estado assumia a formação do jovem e o tirava de sua casa para trancá-lo em quartéis. Lá ele ficava a cargo de um instrutor que também cuidava de sua educação, que incluía treinamento físico extremo para torná-lo resistente à dor. Também lhe transmitia lealdade a Esparta. Tudo isso tornava o treinamento cruel e arrepiante, mas o fim foi o combate armado e os meios foram justificados. Quando completavam 12 anos, os meninos eram despojados de todos os seus pertences, incluindo roupas, deixando-lhes apenas com um manto vermelho. A partir desse ponto, a sobrevivência dependeria deles mesmos. Eles teriam que caçar ou roubar para comer. Além disso, dormiam ao ar livre e em camas de junco feitas por eles mesmos. Em um esforço para treinar homens de guerra, os instrutores do quartel incentivavam as brigas entre os meninos. Não era permitido mostrar fraqueza ou covardia. Se alguém o mostrasse, seria ridicularizado por seus tutores e colegas. O constrangimento ia além das paredes do quartel e em cerimônias públicas era apontado pelas meninas, que cantavam canções cujas letras o ridicularizavam ainda mais. A excelência mental era tão importante quanto a física. Os jovens espartanos, em meio ao seu duro treinamento, eram submetidos a longos interrogatórios e suas respostas tinham que ser precisas. O interrogatório era extenso e poderia se estender por 3 dias consecutivos. Diante de uma resposta ruim, a punição era severa e não constituía só em uma surra, mas também na privação de água e comida, que em si já era muito pouco.
O interrogatório era feito pelo instrutor, mas este, por sua vez, era supervisionado por uma autoridade militar que impunha uma punição ainda mais severa ao instrutor se ele não fosse rigoroso o suficiente com a preparação dos garotos. A maioria das fontes afirma que as relações entre os instrutores e os jovens que já haviam completado 12 anos eram permitidas pelo Estado. Além disso, a pederastia era bem vista na sociedade grega em geral. Um jovem caía em desonra se durante a sua formação ele não mantivesse uma relação além do acadêmico com seu instrutor, pois essa prática fazia com que o jovem deixasse de ser criança para se tornar um homem. Acreditava-se que tal relacionamento promovia a confiança entre homens de diferentes idades, algo que consideravam importante na vida militar para garantir a lealdade. Então, praticar a pederastia era essencial e, segundo os gregos antigos, não comprometia em nada a virilidade. No entanto, esse tipo de relacionamento só era permitido se fosse baseado no amor ao próximo ou na amizade. Por isso, tinha mais base moral do que carnal. A mera relação carnal entre um mentor e um jovem era percebida como uma aberração, uma desonra igualada apenas pelo incesto. Roubar fazia parte do treinamento militar. O detalhe era que os jovens tinham que ser muito discretos e rápidos para que os adultos da captura não os pegassem. Se o rapaz conseguisse roubar e o feito fosse divulgado após cometer o crime, ele seria recompensado por ser audacioso. Por outro lado, se ele fosse visto ou pego no ato de roubar, uma punição severa o aguardava: espancamentos, privação de água e comida. Como se fosse tirado de uma história de terror, os adolescentes tinham como prova um ritual de iniciação com que seriam vistos como jovens fortes e dignos cidadãos espartanos. O ritual era realizado no santuário de Ártemis. No altar colocavam queijos que os jovens famintos só podiam pegar se fossem fortes o suficiente para caminhar enquanto eram chicoteados. A cena dolorosa se tornava um espetáculo para os adultos, que não perdiam os detalhes de como os degraus do santuário ficavam cobertos com o sangue dos jovens, cuja única motivação real para avançar era pegar um pedaço de queijo e ganhar o reconhecimento de toda a Esparta. Mas muitos jovens morreram tentando resistir a mais chicotadas, enquanto o Estado só se aliviava ao se livrar dos mais fracos. A sociedade espartana evitava o excesso de peso porque a obesidade era encarada como uma falha imperdoável. O ideal de um cidadão espartano era estar em forma e forte. Portanto, a cada 10 dias, os jovens eram despidos e examinados em uma inspeção pública. Isso confirmava que eles não estavam acima do peso. Se alguém mostrasse mais gordura do que deveria, era espancado, ridicularizado e forçado a perder peso. A covardia não era uma possibilidade em Esparta. A morte heróica de um soldado era motivo de orgulho para sua família. Os que morriam em batalha eram enterrados nas cidades e não fora delas, como era costume. A ideia era que o espírito e a bravura de seu parente fossem compartilhados. Entre as honras que esses homens mereciam estava uma lápide, algo que as mulheres que morriam no parto também eram contempladas. Assim era a assustadora e aterrorizante vida de um cidadão em Esparta. O Estado espartano progrediu, mas certamente todo esse progresso teve um alto custo. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história.